sou cientista. Hoje, a pedido do professor Tomé Santos, no âmbito da ação de formação a sistemática dos seres vivos, vou-vos falar dos sistemas de classificação dos seres vivos. Para isso convidei algumas personalidades. Entrem por favor e tomem as respectivas posições na linha do tempo. Então temos o homem de Neandertal, Aristóteles, Carl von Linné, Charles Darwin, Ernest Haeckel, Herbert I. Koplan, Robert Whittaker, Carl Woese. Classificar consiste em agrupar objetos de acordo com determinados critérios, de modo a organizá-los. Também os seres vivos podem ser classificados. As classificações podem ter um caráter meramente utilitário ou prático. Há milhares de anos atrás, alguns dos nossos antepassados pré-históricos distinguiam os seres vivos pela sua utilidade ou perigosidade, como veremos. Os animais, as plantas, umas como, outras não. Os animais, caça para comer. Alguns são perigosos e dão luta, outros não. E o que mais poderia ser? Uma classificação científica procura organizar de modo lógico e coerente os seres vivos com base nas suas características ou comportamentos. As primeiras tentativas conhecidas de organização dos seres vivos remontam a Aristóteles e ao seu discípulo Teófrasto. Mas vamos deixar para quem estudou o assunto que comecem as apresentações. Fui pioneiro a organizar os seres vivos com base nas suas características. Classifiquei-os em 2 grupos, animais e plantas. Descrevi centenas de animais e distingui animais de sangue vermelho, os vertebrados, e animais sem sangue vermelho, os invertebrados. O meu discípulo Teófrasto descreveu centenas de plantas. Separou as plantas em ervas, em arbustos e árvores. Eu fui naturalista e criacionista. Para mim, o número de espécies foi definido por Deus e é fixo e imutável. Lancei as bases da taxonomia, ou seja, como identificar, nomear e classificar os seres vivos. Com base em critérios de classificação, como as características estruturais e anatómicas dos seres vivos, propus um sistema de classificação hierarquizado, criando categorias taxonómicas. Também agrupei os seres vivos em 2 grupos abrangentes, o reino dos animais e o reino das plantas, mas dentro do reino, separei os seres vivos em filos. Depois em classes, ordens, famílias, géneros e, por último, em espécies, o grupo menos abrangente e onde os seres vivos apresentam maiores semelhanças entre si. Também desenvolvi a nomenclatura, ou seja, as regras para nomear os grupos criados, os taxa, em cada categoria taxonómica. Para designar as espécies, propus a nomenclatura binomial, ou seja, 2 termos em latim que correspondem ao género e ao restritivo específico. O meu interesse pela história natural levou-me a embarcar, como naturalista, no navio Beagle e a viajar por várias zonas do globo em busca de conhecimento. Eu contribuí para o desenvolvimento da classificação dos seres vivos através da teoria evolutiva que formulei e publiquei na obra A Origem das Espécies, em 1859. Embora controversa, pois defendia que o homem descendia dos símios, dos macacos, esta teoria veio revolucionar os sistemas de classificação. Havia agora que ter em conta também a filogenia, ou seja, as relações evolutivas entre os organismos, considerando os ancestrais comuns. Na sequência de observações microscópicas que fiz, propus a criação de um terceiro reino, o reino protista. Nele incluir todos os seres unicelulares e pluricelulares que são muito simples e sem diferenciação celular, como os protozoários, as bactérias e os fungos. Eu sugeri a classificação dos seres vivos em 4 reinos. O aparecimento do microscópio eletrónico e o desenvolvimento de técnicas citológicas e bioquímicas veio permitir a descoberta de seres que a nível celular apresentam diferenças. As bactérias foram incluídas num reino distinto, o reino Monera, por não terem um núcleo individualizado. São seres procariontes. Eu propus um sistema de classificação em 5 reinos, introduzindo o reino fungi com os seres decompositores. Usei 3 critérios: nível de organização celular, o tipo e número de células, tipo de nutrição e interação nos ecossistemas. Mais tarde, propus uma reformulação, retirando todas as algas, unicelulares e pluricelulares, do reino das plantas, que passaram a integrar, tal como os fungos flagelados, o reino protista. O sistema de classificação em 5 reinos de Whittaker ainda é usado atualmente. No reino Monera temos os seres formados por uma única célula procarionte, ou seja, com um nível de organização reduzido, não possuindo núcleo. São exemplo as bactérias e as cianobactérias. O reino protista integra todos os organismos formados por uma ou mais células eucariontes, ou seja, com núcleo individualizado, embora ainda com uma reduzida diferenciação, como os protozoários e as algas. No reino fungi encontram-se seres uni- e multicelulares eucariontes, embora ainda possuam uma fraca diferenciação, como os cogumelos ou os bolores. São decompositores, transformando matéria orgânica em inorgânica. No reino Animalia e no reino Plantae temos organismos eucariontes multicelulares. Os animais são heterotróficos, pois alimentam-se de outros seres, e as plantas são autotróficas, pois produzem substâncias através da fotossíntese. Eu
e a minha equipa propusemos um sistema de classificação inovador baseado em comparações de sequências de nucleótidos de RNA ribossómico. Propusemos 3 domínios. Os seres procariontes em 2 domínios, bactéria e arqueia. O domínio bactéria engloba os procariontes mais comuns na natureza e o domínio arqueia integra os procariontes que vivem em condições ambientais extremas. O terceiro domínio, o eucaria, que inclui todos os organismos eucariontes. Chegamos ao fim. Espero que tenha sido esclarecedor. Até uma próxima.